Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho de dicas de quarto de bebê. Eu tô num ambiente super bonito, super aconchegante. Aqui a ideia é um quarto de gêmeos, mas eu vou falar para vocês o que a gente não pode esquecer de comprar e de montar na hora de escolher as coisas do quartinho dos seus filhos. Primeiro de tudo, é óbvio que o projeto do quarto começa pelo berço, então a escolha é que tipo de berço que fica bacana naquele quarto, que cor é o berço que eu vou usar, mas o mais importante é pensar que esse berço tem que estar nos padrões das normas brasileiras, então é procurar, uma empresa que revenda um berço que tenha esse aval, que esteja dentro das normas brasileiras. Então, o que seria isso para as mamães que não sabem? Antigamente os berços não tinham isso, então aconteciam muitos acidentes, as larguras das ripas dos berços eram grandes demais ou estreitas demais. Então hoje existe uma norma brasileira e que as empresas sérias que revendem, que vendem ou que fabricam berço têm essa norma como obrigatória pelas nossas leis. Então a escolha do berço tem que ser essa, pensar que o berço tem que estar dentro das normas brasileiras e depois a gente vai para o que fica mais bacana, a cor, o tipo de madeira, o desenho que esse berço pode ter. Então, aqui a gente está num quarto um pouquinho mais moderno, então a gente não vai escolher um berço provençal. Aqui é um berço mais bacana, mais lisinho, ele tem uma madeira que eu acho super atemporal e traz um pouquinho de aconchego para esse ambiente. O importante, o colchão, o estrado do colchão, ele tem que ter regulagem de altura, porque quando o bebê chega da maternidade, ele é pequenininho, praticamente não se mexe. Então, a altura desse estrado fica mais alta, principalmente porque a mamãe também está um pouco mais debilitada. Então, o acesso para pegar esse bebê do berço é mais fácil. Quanto mais alto, mais fácil. Porém, esses bebês vão crescendo, vão ficando safadinhos e acaba que a gente vai precisando abaixar essa grade, porque senão eles pulam, eles saem do berço sozinhos e podem causar algum acidente. Um pouquinho da parte decorativa desse berço e também de proteção. A gente sempre coloca, esse kit do berço. O que a gente precisa ter? O lençolzinho. Eu não indico para as mamães comprarem edredom de berço, porque são dois trabalhos, o de colocar e o de tirar. O berço tem que ser a coisa mais prática possível, porque vaza xixi, às vezes o bebê acabou de mamar, não deu tempo ainda, ele regozija um pouquinho desse leite, então tem que ser um lençolzinho prático que você pode só tirar e lavar. E as laterais do berço, que eu sempre falo para as mamães que a gente pode colocar detalhes que fiquem harmônicos com o ambiente e que também tragam aconchego para esse bebê. Então as laterais dos berços a gente costuma fazer no composê dos tecidos. A gente também faz nas normas e padrões novos, que são, essas laterais não são mais gordas como elas eram, porque elas serviam de apoio para esse bebê pular, então isso servia até de uma escadinha. Hoje elas são bem fininhas, elas servem mesmo para proteger que se esse bebê virar, eles não batam nas grades e tragam esse aconchego, que tem essa carazinha de ninho. Então aí a gente pode pintar e bordar na escolha de tecido, composição, fazer tecidos diferentes. Então a gente costuma sempre fazer as laterais iguais, de peseira e cabeceira, pode ser uma almofadinha, pode ser um rolinho, tá? Não precisa ser aquela igual às laterais. Essas laterais também a gente costuma fazer sempre com nozinhos, então as mães colocam isso. Ela pode ser uma capinha, que também pode ser na máquina para lavar, então a ideia é que seja uma coisa bem fininha, com zíper, e ela é fixa, ela é presa no berço através de o que vocês estão vendo no vídeo, São várias tirinhas do próprio tecido que amarram, dão esse charme e ficam fáceis para vocês tirarem para limpar, enfim. Vamos para a cômoda, que é um lugar muito importante, que é onde a gente vai trocar o bebê, é onde a gente vai guardar as coisas desse bebê, onde a gente consegue colocar um pouquinho da decoração em cima desse trocador. É uma peça muito importante de pensar com carinho na hora da escolha. A cômoda não pode ser muito estreita, porque a ideia é que tenha o mínimo de largura, que a gente consiga colocar aquele colchonetezinho, que é onde a gente vai colocar o bebê. Esse colchonete, eu sempre falo para as minhas clientes, a gente coloca o tecido do composê do quarto, mas por cima vai sempre um plástico que também é removível, porque sempre suja, não tem jeito, é troca de fralda, enfim. Então é um lugar que a gente sempre pode tirar essa capinha para lavar e tem essa parte plástica que protege totalmente esse colchãozinho. Do lado a gente costuma colocar
uma bandejinha com uma garrafa térmica. Para que serve a garrafa térmica? Todo mundo me fala, Andresa, para que serve uma garrafa? As mamães de primeira viagem não sabem para quê. A garrafa térmica, gente, a gente coloca água quentinha. Nesse kit, que a gente chama do kit da cômoda, vem uma bandeja com a garrafa térmica, um potinho para a gente colocar essa água quente e outros potes onde a gente coloca algodão, cotonete, que fiquem à mão dessa mamãe, e às vezes um potinho com a pomada, com as coisas que ficam bem fáceis e práticas na hora de trocar a fralda. Então, o que acontece? O recém-nascido, quando chega em casa, a pele é muito delicada, então a gente não pode usar o lenço umedecido já de cara. Então, esse kit da cômoda faz essa função. Essa água quentinha, a gente limpa o bumbum do neném, então isso precisa estar à mão. E precisa ter um espaço nessa cômoda para isso. Então, quanto mais larga, mais comprida for essa cômoda, melhor para as mamães, porque os bebês vão crescendo e eles vão começando a chutar tudo que tem em volta. Uma outra dica que eu dou para as cômodas é, se vocês puderem ter gavetas ou se vocês puderem ter cestos, é uma boa também, porque quando o bebê vai crescendo, você acaba tendo que tirar esse kit da cômoda e você pode usar esse gavetão ou essa cestinha que fica do lado como uma forma de usar de apoio também, e a parte de cima toda do trocador você acaba usando para trocar o bebê. Em cima, a ideia é colocar, eu sempre coloco ganchos, porque a gente pode pendurar a roupinha que o bebê vai usar, a gente pode colocar alguma peça decorativa, ou a gente pode colocar também aqueles portas-fraldas, que tem algumas mães que preferem guardar na gaveta da cômoda e outras que preferem fazer esse bolsão, que também é super bacana e fica super prático para as mamães que estão trocando o bebê já pegarem a fralda e já trocarem. Eu gosto de colocar também prateleiras, nichinhos que a gente possa colocar um pouco de urso de pelúcia, um porta-retrato, um livrinho de leitura. Eu acho sempre bacana a gente poder transformar esse ambiente num ambiente gostoso para as mães também, para os pais ou para quem visita, porque acaba que quando nasce um bebê, a gente sempre recebe uma visita em casa e a maioria das vezes a gente está amamentando. Então é bacana a gente poder pensar nesse ambiente gostoso para receber também. Então, a escolha da poltrona é uma das coisas fundamentais também, é um dos itens fundamentais do quarto, porque é onde a mamãe vai passar mais tempo com esse bebê. A amamentação demora, tem que ser uma coisa prazerosa, então a escolha da poltrona é assim fundamental. A gente tem que pensar que a poltrona tem que ter um conforto, tem que ser uma peça que não seja tão robusta também, porque os quartos não são tão grandes, e uma mesinha de apoio sempre do lado dessa poltrona. Por que eu preciso de uma mesinha de apoio? Você vai precisar controlar o tempo de mamada, você vai ter que tomar muita água para que essa amamentação flua de forma positiva. Então, tem que ter um apoiozinho para deixar um telefone, para deixar um relógio e para deixar sempre uma garrafinha de água. Uma outra dica de quarto de bebê, falando ainda da poltrona, é se vocês puderem ter um banquinho na frente, que a gente chama de peseira, é muito importante. Por conta disso tudo que eu falei, É muito tempo que a gente passa na poltrona, ainda se chega uma visita você acaba ficando no mesmo ambiente. Então, quanto mais conforto a mãe puder ter dentro desse quarto, melhor. Outra dica é pensar nos tecidos e pensar em tapete. Todo mundo fala, eu não quero ter tapete, eu acho que tapete pode trazer alergia para o meu filho. Mas a gente tem muitas opções no mercado, como vocês já viram em outros vídeos que eu já fiz. Tem que ter um tapete, o tapete traz aconchego, quando essa criança começa a engatinhar também é gostoso, é mais fofinho. Num dia de frio, principalmente quem não tem um piso de madeira ou tem um piso frio, o tapete traz aconchego para o ambiente, então essa criança está brincando no chão, ela fica confortável. E a gente pode optar por tapetes que não sejam naturais, como lã, que não trazem problemas nenhum problema de alergia, pelo contrário, são tapetes super fáceis de limpar, que não trazem alergia e trazem o conforto e a praticidade que a gente precisa no dia a dia. Eu acho que eu falei um pouquinho de tudo. Se tiverem mais alguma dúvida, podem me chamar, vai ser um prazer falar com vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.